coração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida na televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever inteiro. E se tivesse mais perdão, Boa noite, pessoal, que tá chegando. os erros você me estendia. Boa noite, sejam bem-vindos. Mais olhar A gente vai dar um tempinho pro pessoal entrar, tá? tanto tempo. Daqui a pouco a gente já começa a nossa palestra. Nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Mas eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação. Boa noite, Cacilda, Aparecida. Mandei a solicitação. Boa noite, Fonseca. Que antes possa me reconhecer, me descrever inteiro amor. Boa noite, Aparecida. Boa noite, Marilu. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E Tudo também, em paz. que bom. Tá bom a luz? Tá tudo ok aí? Sim, consigo te ver e te ouvir bem. Ah, então tá bom. A gente só vai esperar mais um minutinho para começar, tá bom? Tá ok. Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. A gente já vai iniciar. Bom, então, nós vamos iniciar agora o nosso trabalho, a reunião de quarta-feira do Grêmio Espírita Allan Kardec. Desde já eu agradeço, Aparecida, a sua disponibilidade. Muito obrigada, viu, por ajudar a nossa casa agora, nesse momento, tá? De nada. Te abençoar. Ok. Então, vamos todos elevar o nosso pensamento a Deus agora, concentrar, pedir o auxílio da espiritualidade amiga e protetora, os anjos guardiões da nossa casa, que trabalham aqui conosco, que possam iluminar essa reunião de hoje, todos aqueles que estão assistindo, que possam abençoar e amparar a nossa irmã Maria Aparecida, palestrante de hoje, guiando sua fala, acalmando seu coração, que todos nós possamos receber a bênção e a luz divina do Mestre Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Eu só pausar esse vídeo. Bom, pessoal, boa noite novamente. Hoje nós estamos aqui com a Maria Aparecida, ela é trabalhadora do centro lá de Itaberaí, o Vicente de Paula, Centro Espírita Vicente de Paula. Para mim, para meu pai e também para o pessoal lá do Grêmio. E ela vai falar hoje para a gente sobre o tema da piedade. E a leitura do Evangelho é do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, item 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade, que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicais sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia vindes a lhes restituir a esperança e a resignação, que encanto experimentais. Esse encanto, é verdade, tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas se não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante, que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, a que praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Então, pessoal, eu quero passar agora a palavra para a Aparecida. Você tem até 8h10 para falar, tá bom? Tá ok. Tá bom. Boa noite a todos. Que a paz, que a luz, que o amparo do Divino Mestre Jesus possa estar nos nossos corações. E eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar falando com vocês, do pessoal do Grêmio, da Marilu, de toda a diretoria. Muito obrigada. E a reflexão que eu vou fazer com vocês hoje, que é sobre a piedade, eu vou começar fazendo essa reflexão e vou pedir licença e permissão para oferecer e para pedir que na noite de hoje todas as preces proferidas, todas as vibrações, que elas possam chegar aos corações daqueles que estão acamados, que estão internados, acometidos pelo vírus ou tantas outras enfermidades, mas que as nossas vibrações sirvam para os dois lados da vida. E eu vou começar a nossa reflexão, que é uma reflexão, com a prece de Cáritas. E eu gostaria, sim, que vocês prestassem atenção, porque às vezes a gente faz uma prece, faz uma oração tão maquinalmente que nós não levamos o pensamento e o entendimento. E todas as preces nós estamos outorgando a permissão para a gente agir. Então, na prece de Cáritas, ela começa assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus,
Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se expanda sobre tudo que criastes. Piedade, ó meu Deus, para aquele que vos não conhece e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa iluminada imagem. Então, essa é a prece de Carita, de uma reflexão sem igual. E como reflexão da noite de hoje, nós vamos falar da piedade, e eu coloquei: exercita-te a ti mesmo na piedade. Exercita-te a ti mesmo, porque tudo que nós tivermos que fazer ao próximo, primeiro nós temos que trabalhar em nós. Nós só conseguimos perdoar se nós fizermos o auto-perdão. Nós só conseguimos ser piedosos se nós tivermos piedade para conosco mesmo. Mas para a gente entender piedade, no dicionário fala que piedade é compaixão pelo sofrimento alheio, dó, misericórdia. Certo? E o que será compaixão? Compaixão, sentimento de pesar, de tristeza, causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Mas aí eu queria abrir um parênteses. Eu sempre questionei dó. É um sentimento que eu não colocaria que seja indigno, mas eu não gosto dessa expressão. E fui procurar saber. Quando nós temos um sentimento de dó, nós colocamos que estamos acima. Nós estamos num patamar acima. Então, você não se coloca de igual para com seu semelhante. Dó, você olha e fala: nossa, que dó. Então, nós estamos numa superioridade em relação ao próximo. Então, eu acho que é um sentimento que nós temos que trabalhar ainda mais. E, como assim? Tirar, talvez, da nossa vida. Nossa, sinto muito, fiquei triste, achei ruim, tem tantos outros que a gente pode expressar. Porque compaixão, a gente está compadecendo da dificuldade do próximo. Nós estamos colocando por igual. Compaixão, estamos compadecendo. Misericórdia, estamos sendo misericordiosos. Então, olha que quando a gente olha, a gente está no mesmo nível. Nós não estamos numa superioridade para falar um sentimento de dó. Semelhante a um sentimento quando a gente refere, por exemplo, pobreza.
eu acho que a maior pobreza é a de espírito. Então, é outra palavra, são duas palavras, mas o sentimento de dó, acho que nós temos que trabalhar ainda mais. Então, o significado no dicionário, ele nos relata isso, e o Evangelho nos traz grande esclarecimento sobre essa virtude, sobre a piedade. Mas hoje eu queria fazer uma reflexão com vocês a respeito da piedade narrada por Emmanuel no livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, no item 107, que ele fala da piedade, para a gente entender. Mas deixo aqui que hoje ou amanhã, quem tiver disponibilidade e quiser ler, porque só foi lido um parágrafo da piedade. É lindo, tudo no Evangelho é muito bonito, mas a piedade, ela nos traz um esclarecimento dessa virtude, o quanto que nós temos que trabalhar. Então, no livro Pão Nosso, ele se baseia nos versículos e nas cartas. Emmanuel vem nos trazer um esclarecimento em relação às cartas. Ele foi buscar, trouxe para nós esse esclarecimento. E no versículo da mensagem 107, ele foi buscar na primeira carta de Paulo a Timóteo, que nos será dada sobre a piedade, e ele pega um trecho, e desse trecho ele vem nos explicar, que fala assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Primeira carta de Timóteo 6,6, e eu quero refletir no final com vocês. Por quê? Por que Paulo falou isso? É grande ganho? Nós vamos ganhar? Nós estamos ganhando fazendo piedade? Então, ele coloca esse trecho, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Já deixo aqui para vocês, além do Evangelho, eu deixo o livro Pão Nosso, para vocês estarem estudando, um excelente livro, e especificamente na 107. Primeiramente, nós temos que entender as cartas. Nessa época, Paulo estava preso em Roma. E, ao escrever a Timóteo, Paulo referia a ele como um filho bem-amado, um filho na fé. E Paulo referia a ele como um filho na fé, sendo Timóteo jovem, muito novo ainda, tímido, mas ele correspondia o que o Paulo precisava. Ele era fiel a Paulo. Então, Paulo tinha ele como esse filho, ele sempre referia ao meu filho bem-amado, ao meu filho na fé. E ele escreve essa carta a Timóteo. E essa carta, a importância das cartas de Paulo a Timóteo é sobre a diretriz que este deveria dar à comunidade cristã, não se afastando jamais dos ensinamentos de Jesus. Então, Paulo escrevia a Timóteo e pedindo a ele que não afastasse dos ensinamentos, porque Paulo já havia se decepcionado com alguns trabalhadores dele. Mas Timóteo era fiel aos ensinamentos. A tudo que ele mandava, Timóteo seguia o que ele pedia nessas cartas. Sempre trabalhando. Por quê? Porque ele queria que ele desse continuidade nas comunidades que ele havia fundado. E as cartas de Paulo foram uma orientação do Divino Mestre Jesus. O Divino Mestre Jesus orientou Paulo para que escrevesse, que quando ele se sentisse extremamente angustiado e não poderia estar nas comunidades que ele havia fundado, então as cartas eram uma forma, um instrumento
de ele se fazer presente. Então, nessa carta especificamente, ele manda a Timóteo. Por quê? O próprio Cristo diz a ele, não é a presença física, mas o trabalho, a obra missionária e a comunhão que era preciso e que ele conseguiria fazer esse trabalho. Então, essa carta, principalmente essa primeira carta, que tem esse trecho, então o trabalho dele foi esse. E Timóteo, para comparar como foi o trabalho de Paulo com Timóteo, uma comparação somente os discípulos, o quanto ele foi fiel a Paulo. E na carta, ele fala assim, fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referência a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Então, realmente, fala-se muito. Sempre estamos falando. Sempre estamos referindo, estamos falando em piedade, estamos falando em caridade. Porque é a irmã da piedade. O Evangelho nos traz isso. Mas, não, às vezes, não sabemos discernir compaixão e humilhação. E ele nos dá umas referências, e eu gostaria, porque quando eu fui fazer pesquisa, quando eu fui estudar, aí teve tantas coisas que eu refleti, que doeu em mim. Então, se doeu em mim, eu estou passando para vocês. O quanto nós, cristãos, espíritas, precisamos estudar, entender e colocar em prática. Então, ele começa assim. Ajudo, mas este homem é um viciado. Você ajuda e recrimina. Atenderei. Entretanto, essa mulher é ignorante e má. Faço, estou prejulgando, estou qualificando. Penalizo-me. Você fica com dó, penaliza com a situação. Contudo, trata-se de pessoa imprestável. Sempre nós estamos julgando e qualificando as pessoas, qualidades más. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Emmanuel continua nos esclarecendo. Lábios que se afirmam cristãos, mas que o coração está cheio de fel. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno. Balsamiza feridas, mas dilacera. Como se diz, assopra e bate. Estende os braços e atividades de reconhecimento, socorre e espanca. Ampara e desestimula. Oferece boas palavras e lança répitos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor. Não perde tempo na identificação do mal. Se a piedade é irmã da caridade, então vamos resumir no amor. Porque elas andam juntas.
Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida. Interessa, mas contando os minutos e para ver se não está perdendo o tempo que está fazendo. E às vezes nós temos isso sim. O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. O Evangelho nos traz o esclarecimento de uma piedade íntegra, da nossa mudança, da nossa reforma, do nosso progresso moral e espiritual. E ele continua, piedade, compaixão. Emmanuel traz para nós entendermos além da letra. As propostas das cartas são propostas para o nosso espírito imortal. Por quê? Que ela é além, o que ele traz para nós, essa piedade, essa compaixão. Foi o que eu falei no início, não adianta só ficarmos lendo, só ficarmos estudando. Não adianta colocar a candeia embaixo do alqueire. Nós temos que levar luz, mas também nós temos que colocar em prática tudo que nós estamos estudando. Exercitar aqui. Por quê? Porque o nosso espírito é imortal. E nós vamos... Porque nós vamos exercitá-la na própria vida. Nós vamos exercitá-la e vamos levar. Vamos alegrar, vamos sentir a alegria em ajudar, em servir o próximo. Começando pelo mais próximo, que são os nossos familiares. Às vezes nós temos dificuldade de colocar em prática a piedade junto aos nossos que estão mais próximos, que necessita, que precisa do nosso apoio. Só que quando nós colocamos o mais próximo aos nossos familiares, mas quando Jesus referia ao próximo, o nosso próximo é a humanidade inteira. É a humanidade. Mas a gente vê muito, eu vou puxar um gancho aqui, só vou fazer uma pincelada. Qual familiar que já passou por uma experiência de um ente querido acamado ou doente, que requer cuidados? Aí você vê onde está a tolerância, a piedade, onde estão os nossos sentimentos e as nossas virtudes. Aí quando começam os maiores conflitos. Por isso que eu falei que quando eu comecei a estudar e ver o que Emmanuel nos trouxe, quando a gente ajuda, mais julgamos, mais faz uma discriminação. Só que a gente for olhar, a gente vai ver quem somos nós. Nós estamos no mesmo barco. E nós, cada um, com a sua busca incessante. Então, que quando a gente fizer, que façamos de coração, com amor, deixando todas as virtudes tomarem conta. E aí, eu falei para vocês que no final a gente ia fazer uma reflexão quando Paulo diz, é grande ganho para a alma, diz Paulo, piedade com contentamento
é grande ganho. Quem revela energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente, como eu falei para vocês. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar a frutificação. Então, sabemos que tudo, por que é o ganho que Paulo falou? Se nós trabalhamos as virtudes, se nós trabalhamos a piedade, a caridade, com vontade, com amor, com respeito, quem está ganhando somos nós. Nós vamos ganhar, porque tudo que nós estamos aprendendo, ele vai conosco. É o que nós vamos levar dessa vida. Então, se nós fazemos com contentamento, nós é que vamos ganhar. Se nós estamos fazendo e trabalhando o nosso orgulho, a nossa inveja, a nossa arrogância, estamos sendo piedosos para com o próximo, primeiro nós estamos trabalhando a nós. E depois nós estamos doando com sinceridade. Esse é o grande ganho. E que ninguém vai tomar. Ninguém. Então, quando ele se refere a isso, e que nós fomos buscar todas aquelas sugestões que ele deu, que quando você ajuda, mas você julga, mas você discrimina, mas você é taxativo, não. O Evangelho não nos ensinou essa piedade. Mas quando nós fazemos, exercitamos a verdadeira piedade, que nós fazemos ao outro, qualquer favor, qualquer caridade, e que a gente sai e esquece que nós fizemos, é a verdadeira, sem cobrança, sem estar exigindo do próximo. Então, o ganho é esse. Por quê? Porque nós temos que ter respeito ao próximo. Nós temos que entender que cada um na sua situação. E quem somos nós para julgar alguém? Os pré-julgamentos. A nossa posição que estamos, hoje nós estamos nessa posição, um degrau acima do próximo e nós temos dó. Amanhã nós não sabemos qual o degrau que nós vamos estar. Então, essa piedade que nos é falada, que é nos ensinada no Evangelho, e que Emmanuel veio tratar para nós, esclarecendo, referência a essa carta de Paulo, ela vem nos fazer essa reflexão. Nós temos que acabar com o pré-julgamento. E a prece de Cáritas, que eu comecei no início, eu deixo aqui referência também para vocês estar fazendo essa prece. A prece de Cáritas, por exemplo, que foi feita no início, ilustra a respeito da compaixão, da piedade e da caridade. Ela nos fala, e quando a gente faz essa prece, então é um entendimento, e nós estamos rogando e pedindo para que a gente possa ser isso que está nessa prece. É uma prece maravilhosa, uma referência, mas ela nos retrata isso. Então, eu deixo o Evangelho, a prece de Cáritas, o livro Pão Nosso, que nos traz esse esclarecimento
mas principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, que eu até fiz uma palestra referente a respeito, que as pessoas estão cada dia diminuindo o respeito por causa da ansiedade, está tornando mais difícil ainda, porque esse meio de comunicação que nós estamos falando agora, ele é uma faca de dois gumes, tanto ele é para o bem, quanto ele é para as agressões, para os pré-julgamentos, para as classificações e tanto mais. Mas que a gente possa aproveitar esse tempo que nós estamos agora e refletir em todas as situações. A reflexão que eu levei hoje, que foi sugerida a piedade, e que toda vez que nós formos auxiliar alguém e que nós estivermos nessa condição, nessa possibilidade, que façamos sem pré-julgamento. Se decidimos ajudar, a escolha de cada um. Se pedir uma doação e não vai fazer uso para o que pediu, nós temos o livre-arbítrio. Agora, se nós podemos esclarecer, ajudar as pessoas a saírem da ignorância, que a doutrina nos esclarece muito, essa fé maravilhosa, raciocinada dentro da razão esclarecedora, que nos fortalece, vamos fazer, vamos fazer, vamos auxiliar, vamos levar uma prece, um esclarecimento, um aconchego no coração. Mas se for em questão de bens materiais que precisa ajudar, ajuda. E deixe que ela faça a sua escolha. Essa, assim, a doutrina nos esclarece isso, está dentro de tudo que Kardec nos ensinou. O Divino Mestre Jesus nunca prejulgou, sempre ajudou, um espírito de escola e de muita sabedoria, ajudava indistintamente, sem fazer o pré-julgamento. Então, e que a gente coloque, um dia eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante da nossa companheira Marilu, ela se expressou assim, na minha casa, eu e meus familiares, ou ela e o pai dela, sempre que vai tomar uma atitude ou fazer alguma coisa que fique em dúvida, não foi com essas palavras, mas foi assim. A gente pergunta, e se fosse Jesus, como que ele agiria? Eu achei, marcou, olha aí, você me trouxe um esclarecimento que, quando às vezes eu penso, eu falo assim, nossa, parece que eu estou sendo assim, tão audaciosa, a gente não, o Divino Mestre Jesus, mas sim, por que não? Ele é o nosso guia e modelo. Por que eu não posso levar até ele e pedir, mestre, o que o senhor faria se estivesse no meu lugar? Me orienta. E, para fechar, eu deixo para vocês que Jesus, o nosso Divino Mestre, maior, guia e modelo, com tudo que ele passou, com todas as acusações, com tudo que ele fez, num momento crucial, ele ainda falou assim, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então está aí. Então a piedade é isso. Agradeço imensamente, Marilu, seu convite. Levei esses ensinamentos, hora nenhum, sem estar cobrando, sem nada, uma reflexão que começou por mim, e eu passei para vocês, que mais precisa dessa reflexão. No dia a dia, a gente vê que a gente agradeço a equipe, a todos vocês, que a paz, que a luz do Divino Mestre Jesus esteja presente nos lares de todos que estão aqui nos ouvindo, mas que ele possa se estender essa luz também a toda a nossa humanidade. Muito obrigada, fiquem com Deus. Obrigada, Aparecida. Realmente, que a gente para estudar uma palestra, né?
a gente aprende coisa nova e vê que aquilo ali principalmente serve para a gente mesmo, né? E reconhecer Uhum, isso eu acho que é fundamental, já é o começo da caminhada, né? Então, uhum. muito obrigada pelo seu esclarecimento de hoje, tá bom? Que Deus possa te abençoar sempre. Assim seja, assim seja. Tchau. Então, a gente agradece a Aparecida e eu vou convidar vocês para a gente passar para a nossa parte de encerramento. E como ela mesma falou no início da palestra dela, oferecer essa oração, essa reunião hoje nossa, para as pessoas que estão acamadas, para as pessoas que estão doentes, de Covid ou não, enfim. E eu queria também pegar o gancho do que ela falou e lembrar das pessoas que nós perdemos, né? Particularmente falando da nossa casa do Grêmio Espírita, nós perdemos algumas pessoas que frequentavam a casa algumas semanas atrás, alguns dias atrás. Teve pessoas que perderam entes queridos, né, da família. E é muito doído, né, isso. Apesar da gente estar dentro da doutrina, a gente acha que isso não vai acontecer assim, tão cedo, né? Então a gente esperava que quando acabasse tudo isso, a gente fosse voltar para o centro e ver as pessoas lá, né, de novo. Mas algumas não vai ser mais possível ver. Mas a gente sabe que tudo tem um propósito, né? Deus sabe de tudo e nada acontece fora da hora. Então a gente quer dedicar essa oração, essa reunião de hoje para essas pessoas que desencarnaram e que onde elas estejam, para você que perdeu seu ente querido ou um amigo, enfim, que eles possam receber as nossas energias boas, esse momento de oração que a gente tira para estar lembrando deles e vibrando com mais força, para que eles possam receber o nosso carinho e a nossa saudade. Uma saudade boa, né? Saudável, que a gente sabe que vai se ver algum dia e que foi melhor assim. Foi feita a vontade de Deus realmente, né? Então a gente vai agora passar para a parte final, pedir para água. Se você tem então uma garrafinha, um copo de água, deixa ela já separada. A gente vai fazer a fluidificação e também o passe de distância para encerrar, tá bom? Então eu peço que todos nessa sintonia, nesse contexto, possam elevar o seu pensamento a Deus e mentalizar nas coisas que você mais necessita, sejam elas materiais, espirituais, que a espiritualidade amiga e os biomédicos dos laboratórios superiores possam então frutificar toda a água, Senhor, que esteja nos vasilhames de cada pessoa que está agora nos assistindo. Que sobre essa água possam ser derramados os medicamentos necessários para as nossas enfermidades do corpo e também da alma, do perispírito. Que ela possa ser um bálsamo que alivia e que cura. Pedimos ainda, Senhor, pelo passe individual de cada um que também nos vê, que a espiritualidade trabalhadora da Casa do Grêmio Espírita Allan Kardec possa nesse momento derramar sobre todos nós pétalas brancas que caem suavemente sobre as nossas cabeças, renovando as nossas forças, o nosso ânimo, a nossa energia, nos dando coragem para prosseguir nesse momento difícil, para que nós possamos passar bem por essa situação e também amparar aqueles que mais necessitam de auxílio. Que esse passe possa ser revigorante e que amanhã possamos acordar mais dispostos e fortes para continuar nessa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Então, pessoal, essa foi a nossa reunião de hoje. Eu agradeço a todos a presença. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora. E convido vocês para a semana que vem, novamente, às 7h30, estarem aqui conosco, tá bom? Como eu sempre digo, vai vir outro palestrante, outro tema, uma outra reflexão e a gente vai aprender ainda mais, tá bom? Que todos tenham uma boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado. Até a semana que vem.